Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal Templo de Fé. Hoje vamos falar sobre 3 dias sem Jesus. Texto base: Lucas, capítulo 2, versículo 41 até o 52. Maria e José foram levar Jesus ao templo, já no início de sua adolescência. Na volta, perderam Jesus de vista e, na procura, passaram 3 dias ao todo sem Jesus. Imagine a ansiedade daqueles pais. Você já pensou como seria 3 dias sem Jesus em sua vida? Você acha que estaria preparado para ficar sem Ele? Os discípulos viveram com Jesus aproximadamente 3 anos e meio e ouviram falar de sua partida, morte e ressurreição, sem entender a dimensão do significado disso tudo. Quando aconteceu de fato, viram que não estavam preparados para passar nem sequer 1 minuto sem Jesus. Por isso, logo em seguida, a sua ressurreição, Jesus enviou seu Espírito Santo para os seus, o nosso companheiro, conselheiro e consolador. Salmo 121 diz que nem Deus pisca para não deixar de cuidar de nós, nem sequer 1 segundo. Então, é um homem que muitas vezes se afasta de Deus, pois o Senhor nunca abandona os seus filhos. Cuidado, jovem, não perca Jesus de vista. O diabo tem 3 filhos. Seus nomes são Tô Nem Aí. O que tem? Tem nada a ver. Muitos pecados que te afastam de Jesus e se apresentam com estes nomes para te enganar. Você já passou 3 dias sem Jesus? Vamos comparar a experiência de José e Maria. E naquele momento, perderam Jesus de vista com a situação de quem se afasta da presença de Jesus. Porque às vezes perdemos Jesus de vista, porque passamos sua frente. Ao regressarem e permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Os pais de Jesus foram caminhando achando que Jesus estava junto e passaram à sua frente. Muitas vezes em nossas vidas fazemos isso. Tomamos nossas decisões e vamos caminhando achando que Jesus irá atrás. Mas assim está na ordem errada. Jesus deve ir em primeiro lugar e nós o seguimos. Mateus capítulo 6, versículo 33. Se você tem passado na frente de Jesus em suas decisões, peça ao Senhor para tomar a sua frente da sua vida. Por que pensamos que Ele está em onde não está? Pensando, porém, está Ele entre os companheiros de viagem. Foram um caminho de 1 dia. José e Maria pensaram que Jesus estava no meio dos amigos e parentes, mas não estava. Vários jovens ficam no meio de turmas de amigos, pensando que estão servindo a Deus. Até mesmo junto com pessoas da igreja, cristãos nominais. Se enganam por este pecado e o diabo muitas vezes se traveste de religiosidade. Tiago, capítulo 1, versículo 19. E 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Cuidado, jovem, com quem anda e por onde vai. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Avalie as suas companhias e lugares que frequenta, se estão de acordo com a vontade do Senhor. Porque o procuramos no lugar errado? Então, passaram-se a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Além de passar na frente de Jesus e pensar que estaria com as pessoas que não estava,
José e Maria também procuraram no lugar errado e perderam o tempo. Hoje existem muitas formas de servir a Deus. Vários tipos de religião, até algumas que se dizem igreja, além de líderes que se titulam pastores, sem preparação ou submissão de qualquer autoridade eclesiástica. Existe igreja para todos os gostos, que não exige compromisso algum. O jovem é muito tentado a procurar Jesus no lugar errado e muito levado pelas amizades. E isso é bom se as amizades forem cristãs. Qual seria o lugar certo para procurar Jesus? Onde você tem procurado Jesus? Não perca o tempo. Procure Jesus no lugar certo. Como podemos reencontrar Jesus? Retornando para a casa de Deus. E não tendo encontrado, voltar a Jerusalém, à sua procura. A melhor decisão de que José e Maria tomaram foi retornar para Jerusalém. E lá recomeça a sua procura. Se você perdeu Jesus de vista, volta para a casa de Deus. Lá é o lugar certo de encontrar Jesus. Procurar os servos de Deus. 3 dias depois, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, e ouvindo-os, interrogando-os. Quando os pais de Jesus encontraram, viram que ele estava na casa de Deus e no meio dos servos do Senhor, se abastecendo do conhecimento da palavra de Deus. Assim também, jovem, procure amizades que sejam servos de Deus. Pessoas que possam te abençoar e te discipular. Isso só acrescentará bênção em sua vida. Fuja de lugares e pessoas que te sugam e te esgota espiritual. Se você perdeu Jesus de vista, encontre alguém que esteja mais forte do que você para te ajudar e seja um discípulo. Convém ouvir a palavra de Deus. Todos que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Não sabieis que me cumpria estar na casa do meu Pai? Quando Jesus foi encontrado, o que ele estava fazendo? Conversando sobre as Escrituras. Jesus era guiado pela palavra de Deus. E ele é o Verbo de Deus, a palavra que se fez carne. João, capítulo 1, versículo 1. Mesmo que você não entenda tudo na Bíblia, como José e Maria não entenderam naquele momento, guarde as palavras de seu coração, porque o Espírito Santo te ensinará e te fará lembrar de tudo quanto você precisar. A Bíblia é o GPS de Deus e ela é o mapa que te guia para o destino verdadeiro e feliz. Não perca Jesus de vista. Conclusão: crescia Jesus em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e dos homens. A juventude é o tempo que crescemos fisicamente, quando o corpo muda todos os dias, e também o tempo que crescemos mental e emocionalmente e aprendendo coisas novas e descobrindo novas emoções a cada momento. Mas a juventude deve ser um tempo de crescimento espiritual. Seja um jovem com Jesus e cresça nessas 3 áreas de sua vida: físico, a estatura; mental, a sabedoria; espiritual, a graça de Deus. Só assim você vai ser feliz por inteiro. Nunca passe na frente de Jesus. Não procure ele em lugares errados. E nem pense que está onde não está. Jesus ama muito você. Guarde essas palavras. Meus amigos, se você gostou dessa mensagem, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e que Deus abençoe. Amém?